A crítica literária, num senso bem preciso, teve dois momentos. Primeiro, até a entrada da universidade na área da literatura, que foi meados do século XX, quando surgiu a Faculdade de Letras do UFRJ, que, salvo engano, foi a primeira faculdade de letras no país. Antes desse momento, a crítica era chamada crítica impressionista, ou seja, escritores escreviam crítica literária, mas sem rigor teórico, segundo suas impressões. A partir daí, a crítica literária se torna, entre aspas, pretende se tornar uma ciência. Então surge o estruturalismo, surgem as várias tendências da crítica literária que brigam entre si, surgem as várias escolas de crítica, e todas com essa perspectiva de que a crítica é uma ciência. A partir do final do século XX, volta a se desenvolver no Brasil, a partir dos anos 90, virada dos anos 80 para 90, de novo, um jornalismo literário, que existia muito na época do impressionismo da crítica e depois praticamente desapareceu. Esse jornalismo literário trouxe de volta à cena pessoas não especializadas, não especialistas, escrevendo sobre crítica literária. Então, a crítica literária hoje é uma mistura desses vários olhares. Normalmente, sou chamado de crítico literário. Por quê? Basicamente, porque tive durante muitos anos, no suplemento Prosa e Verso do Globo, uma coluna em que eu, digamos assim, comentava livros. Cada semana eu escolhia um livro e escrevia um texto a partir desse livro. Eu não acho que o que eu fazia era crítica literária. Até hoje eu recebo correspondência em casa ao crítico literário José Castelo, e a minha primeira reação é devolver na portaria como se tivesse entregado no apartamento errado. Eu não me reconheço como crítico literário. Tá? Por quê? Quando eu escrevo sobre livros, primeiro, eu não avalio se é bom, se é ruim, se é medíocre, eu não critico nessa medida do valor. Uma coisa que a crítica literária faz muito, tanto a da imprensa como a acadêmica, cada um na sua direção. Segundo, eu me meto muito pessoalmente no texto. Eu falo de mim, eu falo de um sonho que eu tive, eu falo de qualquer coisa minha mais pessoal que se relacione com aquele livro que eu estou lendo. Eu falo dos efeitos do livro sobre mim. Então, de alguma forma, o que eu faço talvez se pareça mais, mas também não tenho certeza, com a crítica impressionista que havia antes da crítica acadêmica. Mas também não é crítica impressionista. Aí, quando me perguntam em definitivo, então o que você faz? Como eu não sei responder essa pergunta, eu criei a expressão, eu faço crônica literária. Unicamente para ter um nome para dar e para satisfazer as pessoas nessa necessidade de definição. Essa necessidade de definição que eu não compartilho. Eu acho que o que eu faço são os meus textos sobre literatura. Não interessa bem o que eles são. Mas, em definitivo, eu acho que eu não sou um crítico literário. Agora, todo mundo acha que eu sou, me convidam para escrever crítica literária, eu aceito, me convidam para congresso de crítica literária, eu vou, chego lá, eu te falo o tempo todo que não sou crítico literário, todo mundo briga comigo, mas claro que você é crítico literário. Enfim, isso virou um tema na minha vida. O Rio de Janeiro aparece em alguns dos meus livros. Na verdade, não na maioria. Os meus livros se passam em vários lugares diferentes do Brasil, do mundo. Mas ele aparece, primeiro, num livro que não é meu, mas que eu recuperei e montei, que era o Roteiro Lírico e Sentimental do Rio de Janeiro, que era um livro perdido do Vinícius de Moraes. Eu encontrei capítulos soltos que eu juntei a essa estrutura, que eu uni, fui montando como quem monta um quebra-cabeças. E nos capítulos que ficaram vazios, eu escrevi pequenos textos sobre a relação do Vinícius com aquele bairro, porque essa estrutura que o Vinícius deixou é toda bairros, Grajaú, Copacabana, Botafogo, Flamengo, é uma lista de bairros que ele deixou, que a estrutura do livro seria pelos bairros. Então, de alguma forma,
eu participei da feitura dessa nova versão desse livro, mas não sou autor do livro, insisto, e é um livro, desde o início, apenas do Vinícius de Moraes. Agora, eu tenho outros livros, por exemplo, meu livro Inventário das Sombras, que é uma coletânea de retratos literários. O Rio aparece, por exemplo, o Leme aparece tanto no capítulo dedicado a Nelson Rodrigues, como no capítulo dedicado a Clarice. Aparece de uma forma muito vaga, porque a minha literatura tende a ser mais intimista. Então eu normalmente não dou tanta importância ao entorno. Mas aparece. Aparece, por exemplo, no capítulo dedicado ao Arthur Bispo do Rosário. Aparece no... Por quê? Porque o Arthur Bispo do Rosário passou grande parte, a parte mais importante da sua vida, prisioneiro na colônia psiquiátrica Juliano Moreira, em Jacarepaguá. Então, essa colônia de malucos, como se dizia na época, né, de doentes mentais, em Jacarepaguá, aparece, portanto, um pedaço, talvez o mais triste, o mais dramático, de Jacarepaguá, no Inventário das Sombras. Outro livro em que o Rio de Janeiro aparece, mas também aparece de uma forma interna, introvertida, Na Cobertura de Rubem Braga, que é um livro sobre o apartamento de cobertura que o Rubem Braga tinha em Ipanema, e onde ele morou até morrer. Né? Era uma cobertura no último andar que ele chamava de uma fazenda voadora, porque nos grandes terraços dessa cobertura ele plantou árvores de todas as espécies, árvores frutíferas, árvores de flores, enfim. Então era um jardim, era quase uma floresta. E esse apartamento, o livro é a história desse apartamento. Então o Rio de Janeiro aparece muito lateralmente. Por exemplo, aparece quando eu descrevo a relação do Rubem Braga com os vizinhos do morro da comunidade em frente. Tinha muito tiroteio e ele ficava com medo de levar tiros na cobertura dele. Então ele foi lá no morro negociar com os caras, com os traficantes, para não atirar. Não sei se ele negociou através de dinheiro, o que ele fez, não lembro mais. Então aparece de uma forma muito lateral ali a presença do morro, da comunidade, dentro do livro. Mas também não é uma coisa direta. Eu acho que basicamente é isso. Eu tenho um pequeno livro, Vinícius e o Rio, da coleção Perfis do Rio. Era da extinta editora Relume do Mará. E esse livro é um pouco de um desdobramento meu, pessoal, do que é o roteiro lírico e sentimental do Rio de Janeiro, o livro do Vinícius que eu ajudei a montar. Então eu falo ali, bairro a bairro, em que o Vinícius morou em vários lugares da cidade diferentes. Tá? Então eu falo, bairro a bairro, da relação do Vinícius com cada um daqueles bairros. E, em resumo, da relação do Vinícius com a cidade. Não tanto da presença da cidade na obra do Vinícius, que existe, que é muito importante e tal, mas na presença, ao contrário, do Vinícius na cidade. Como é que o Vinícius, como homem, não como poeta, vivia essa cidade. Basicamente é isso. Depois, meus outros livros se passam em outros lugares, se passam em Curitiba. E eu acho que, para encerrar, tem que dizer que na minha biografia do Vinícius, O Poeta da Paixão, publicada em 1994, como Vinícius viveu longos períodos da sua vida no Rio de Janeiro, e é uma biografia que pretende traçar a vida do Vinícius inteiro, do nascimento à morte, o Rio de Janeiro também está presente em vários momentos, quer dizer, nos momentos em que o Vinícius morou no Rio. Então, a vida da cidade, a agitação da cidade, a maneira como o Vinícius circulava pela cidade, a empatia que a figura do Vinícius despertava nas pessoas, o jeito carioca do Vinícius de ser, tudo isso está muito presente no Poeta da Paixão. Bom, eu quero agradecer primeiramente à Biblioteca Pública da Tijuca, que está abrigando esse belo projeto Paixão de Ler. Quero agradecer aos
presentes, que se interessam por literatura e que têm esse desejo de se reunir para discutir, ouvir, conversar sobre literatura. E quero fazer um convite a todos para que leiam. É basicamente isso. Não deixem de ler, leiam cada vez mais. O nosso mundo está muito chapado, muito cheio de estereótipos, muito cheio de clichês, muito mecanizado. E a literatura vai contra tudo isso. A literatura é o território do único, do do singular, do particular. E eu acho que é disso que a gente está precisando, para se livrar desse mundo chapado e mecanizado em que a gente vive. Então, leiam, é o que eu posso sugerir e convidar vocês a fazer. Muito obrigado.